Show! Eu vou estar trabalhando duas hipóteses para quando a gente tem dados replicados. Hipótese 1, quando a gente tem dados replicados em duas abas diferentes de uma mesma planilha. Hipótese 2, quando a gente tem dados replicados em uma mesma aba de uma planilha. Beleza. Pensando na hipótese 1, quais fórmulas a gente pode utilizar? Eu vou estar utilizando aqui o VLOOKUP, que é a mesma coisa que o PROC-V, só a diferença que muda da linguagem da tua planilha. Então, a linguagem da minha planilha está em inglês, então todas as fórmulas eu tenho que pensar em inglês. Então, vamos lá. VLOOKUP. Como é que eu vou fazer esse funcionamento? Primeiro ponto, minha chave de pesquisa. Então, por qual palavra ou por qual conjunto de palavras eu vou estar pesquisando dentro do meu intervalo? Bom, eu quero pesquisar aqui, eu quero fazer essa validação com o nome. Então, eu vou selecionar minha coluna A. Selecionei minha coluna A, ponto e vírgula, vou selecionar o meu intervalo agora, minha matriz. Vou lá na minha aba 2 e seleciono minha matriz. Vou selecionar minha matriz da coluna A, Shift, aperto Shift e seleciono minha coluna D. Pronto, minha matriz de A a D selecionada. Agora, eu vou dar para minha fórmula qual que é o meu índice, ou seja, em qual coluna eu quero fazer essa equivalência de valor. Então, lá na minha aba 1, eu queria procurar nome. Então, a minha chave de pesquisa ela foi em cima de nome. Na minha aba 2, eu também quero, né? Obviamente, que eu faça essa correspondência com o nome. A minha coluna de nome também é A. E dentro dessa minha matriz, a minha coluna A é equivalente ao número 1. E aí, vamos deixar claro aqui, o número 1 não é porque é a coluna A, e sim porque ela é a primeira coluna dessa minha matriz. Ou seja, se a minha primeira coluna da matriz fosse C, então minha coluna C seria o número A, ou o número 1. Então vamos lá, ponto e vírgula, selecionei meu índice. Agora eu seleciono a classificação dessa equivalência de valor. Se eu quero que ele me dê uma resposta exata ou que ele procure o valor mais próximo. Nesse caso, eu quero que, se não tiver o nome lá, ele não me dê nenhuma resposta. Então, eu coloco aqui falso, porque eu quero que seja uma equivalência exata. Se não tiver, não me traz nada. Beleza. Dou um OK aqui e já vou ter minha resposta. Daí, ó, posso até pegar esse nome aqui, ó, procurar lá e vou ver que esse nome está aqui, primeira coluna. Beleza. Agora eu só puxo essa fórmula para as minhas outras linhas. Dou um double clique aqui nesse quadrado do cantinho e ele já vai puxar para as outras e vai me responder todos que tem e não tem lá. Se eu quiser fazer a exclusão, por exemplo, desses nomes que já tem na minha segunda aba, posso estar selecionando tudo aqui, ó. Vou aqui no filtro, posso estar tirando essa seleção aqui, né? Venho aqui e apago todos esses. E agora aqui nessa minha planilha só vai ter os nomes que não estão repetidos lá. Entretanto, não estão repetidos lá, mas estão repetidos aqui. E como que eu faço essa segunda conferência, então? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui minha seleção. Só vamos arrumar primeiro isso daqui, deixar tudo próximo. Show. Tiro a seleção aqui. Beleza. Quero fazer minha validação agora aqui dentro. Se tem nome duplicado aqui. Como que eu faço isso? Ó, vou mostrar a fórmula aqui antes de copiar dentro da minha formatação condicional. Como que eu faria? Eu pegaria o count if ou o count-c. Selecionaria o meu intervalo, selecionaria o meu critério, então meu critério Carolina da Costa, fecho e digo, se esse meu critério se repetir mais de uma vez,
me responda aqui. Se ele vai se responder, se ele corresponde, se ele repete mais de uma vez. Então ele já me trouxe a resposta aqui. Sim, true. Ele repete mais de uma vez. Beleza. Vou lá e replico essa fórmula para todas as outras linhas. Aí vai ver aqui, ó. False não repete mais de uma vez. Então só tem uma vez esse nome dentro dessa planilha. Posso dar um Ctrl C, Ctrl F e verificar que realmente só uma vez isso daqui repete. Mas como que eu posso fazer isso sem adicionar uma linha a mais à minha coluna? A minha página inteira aqui, né? Eu posso estar copiando essa fórmula, beleza. Seleciono a minha coluna A, vou aqui em formatação, formatação condicional. Aqui na minha formatação condicional, eu venho nessas regras de formatação, desço e vou lá em fórmula personalizada e copio a fórmula que eu estava utilizando. E daí, uma coisa para ficar atento. Esse intervalo, ele tem que ser exatamente o intervalo de início. Então, se eu estou utilizando a minha A2 como a minha primeira variante aqui de pesquisa, eu preciso estar aqui utilizando A2 também, começar pela A2 também. Ó, viu que faz a diferença ali? Se eu estivesse começando pela A1, ele estaria puxando todas as minhas respostas uma linha acima. E eu não quero isso. Então, eu sempre deixo esse número aqui do intervalo igual ao número da fórmula. Então, aqui eu comecei pelo count if, coluna de nome, primeiro nome a ser pesquisado A2, então começa a aplicar essa fórmula dentro do intervalo A2 até infinito. Beleza. Vou deixar aqui um vermelhinho. E daí agora, concluído, todos os nomes que tiverem repetidos, eles vão estar de uma cor diferente. Posso estar vindo aqui, ó, fazer a mesma coisa, filtrar. Filtrar por cor, ó, cor de preenchimento, e posso estar conferindo aqui. Ou, um outro ponto também que eu posso fazer é selecionar todos eles, ó, selecionei a coluna A, a coluna E. Um ponto, por que esse daqui é interessante? Porque, por exemplo, Vinícius, ok, repete uma vez. Mas no momento que uma pessoa der uma entrada aqui, ele já vai acionar, dizendo que esse nome está repetido. Beleza? Mas se eu só for fazer essa exclusão uma vez, por exemplo, excluir as cópias uma vez, eu posso fazer de outra maneira. Eu posso vir aqui, ó, em dados, limpar dados, remover cópias. Eu posso deixar todas as colunas selecionadas e remover cópias. Ok. Pronto. Removeu todas as minhas cópias. E tu pode ver que a minha formatação, ela ainda está ativa. Então, se alguém vier e duplicar, ele vai acionar de novo. Então, essas são as duas possibilidades que a gente pode estar trabalhando. Tem outras também? Sim. Mas acredito que essas daqui são as principais que podem estar sendo trabalhadas dentro dos casos que podem aparecer, né? Cópia, duplicação, cópias, dados duplicados em duas abas e dados duplicados em uma aba só, e entrada de dados, acionar algum alerta em entradas de dados duplicadas. Beleza?